paz e graça da parte de Deus para todos vocês que estão me ouvindo neste momento e me assistindo. Resolvi gravar esse vídeo porque eu estava pensando, muitas pessoas têm dificuldade de parar para ler a Bíblia, e isso não pode ser desculpa para o cristão, que o cristão tem que buscar a Deus lendo a palavra dele e orando. Mas para facilitar, a vida de vocês, resolvi gravar um vídeo lendo a palavra de Deus. Talvez você que está no ônibus, você que está em um local que não consiga parar para ler a Bíblia, possa te ajudar. Então a intenção é para te ajudar. Claro que isso não pode ser desculpa para você não ler a Bíblia, não pode ser desculpa para você não analisar a palavra de Deus, mas que possa te ajudar em alguma forma e tua vida ser edificada pela graça do Senhor Jesus. Eu gostaria de começar a ler o livro de 1 Pedro, e vamos a partir do primeiro capítulo e logo em sequências de dias lendo os capítulos seguintes. Então vamos analisar a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 1. Esse capítulo ele está subdividido em 3 partes. A primeira parte é o prefácio e saudação. A segunda é ação de graça pela esperança da salvação. Claro que tem outras Bíblias que essa subdivisão está escrito de outras formas, mas não importa. Eu estou indo pela minha e vai te ajudar da mesma forma. E a terceira, exortação à santidade. Então, essas 3 subdivisões para entendermos melhor o capítulo, para entendermos o contexto do capítulo e assim compreendermos melhor o que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, falou para a igreja do Senhor. Amém? Então vamos começar a partir do primeiro versículo. Diz assim, prefácio e saudação, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. A partir do versículo 3, a divisão está ação de graça pela esperança da salvação. Versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardadas no céu para vós. Versículo 5: que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste para ser revelada no último tempo. Versículo 6: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Versículo 7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8: o qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso. Versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Versículo 10: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram na graça que vos foi dada. Versículo 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir
e a glória que se lhe havia de seguir. Versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciados por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Agora, a partir do versículo 13, nós vamos na divisão exortação e santidade. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossas ignorâncias. Versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Portanto, escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Versículo 17. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro. Versículo 23. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu sua flor. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Que maravilha, né, irmãos? Então, que possa te ajudar de alguma forma esse vídeo, desse capítulo 1 de 1 Pedro, que ela possa te edificar na tua vida de alguma forma. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Como o apóstolo Pedro falou aqui no último versículo, que mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, as coisas terrenas, ela vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então fique nessa promessa e em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar o seu dia, pela graça de Deus.